As democracias ocidentais mais desenvolvidas estão pendendo perigosamente para a extrema-direita em seus processos eleitorais. Não se trata ainda de uma força consolidada ou hegemônica, mas a realidade mostra que, ano após ano, seus líderes abocanham nacos cada vez maiores de poder. A Suécia, um dos países mais avançados da Europa, acaba de entrar para a lista das nações onde a escalada do neofascismo surpreende e assusta. Nas legislativas de 9 de setembro, ele se consolidou numa terceira posição com 17% dos votos. O neofascismo local se chama Democratas da Suécia. Enfraquecido com um novo parlamento com 3 blocos políticos distintos, 8 partidos e um arco amplo de coalizões possíveis, o primeiro-ministro sueco Stefan Löfven, social-democrata, foi destituído de suas funções pela coalizão da direita e da extrema-direita neofascista. A extrema-direita ganha terreno na Europa e aqui na Itália conseguiu o grande feito de chegar ao poder. A explicação para o crescimento dessa corrente vem da mistura de 2 crises, a econômica e a migratória. Eles, os populistas, conseguiram atrair multidões justamente com um discurso contra os imigrantes que chegam aos milhares em barcos vindos do norte da África. Mas o fracasso de governos de centro-esquerda foi decisivo para que um passado não muito distante ameaçasse voltar. Ma più che una nuova ideologia c'è una rianimazione, chiamiamola proprio così, come se fossero dei cadaveri che vengono riportati in vita. Velhos fantasmas rondam as ruas de Roma e provocam uma interrogação. Os camaradas estão de volta? A expressão camarada entrou para a história do nazifascismo como definição de companheiro de arma ou sócio. Mesmo proibida por lei, a saudação ao ditador fascista Benito Mussolini está imortalizada numa estátua do Estádio dos Mármores de 1932. E a mesma saudação foi vista recentemente num funeral em Sassari, na Sardenha, uma ilha italiana no mar Mediterrâneo. Camerata Giampiero Tovini! Ma i camerate sono tornati in Italia o veramente non erano mai andati via? Non erano mai andati via. L'Italia ha avuto fino agli anni 80-90 il più forte partito neofascista d'Europa, che partecipava alle attività parlamentari, aveva molti deputati, ha partecipato a elezioni di presidenti della Repubblica, aveva una stampa pubblicistica tutta inneggiante a Mussolini e al fascismo e nei confronti del movimento sociale non si è mai applicata la legge che vieta la costituzione del partito fascista. Ci sono sempre stati camerati che hanno sempre fatto queste manifestazioni plateali di saluti romani ai funerali, alle celebrazioni, nei giorni ricorrenti del fascismo, la morte di Mussolini, ma non hanno mai rappresentato una vera e propria minaccia per la democrazia italiana. Autor de Corações Negros, livro sobre os neofascistas da década de 80, Luca Telese acredita que o populismo atual não tem raízes no movimento criado por Mussolini no início do século XX. È un fenomeno di ribellione all'elite che sta attraversando tutta l'Europa, è un fenomeno di voto punitivo di larghi ceti popolari che in Italia fino a pochi anni fa votavano sinistra e ora si sentono traditi dalla loro classe dirigente, dai partiti moderati che hanno governato in questi anni. Quindi questi 2 filoni, quello populista e quello neofascista, a volte si incrociano, però hanno 2 storie diverse in questo paese. Mi preoccupa piuttosto questo parlare continuamente di rinascita del fascismo perché si fa una pubblicità gratuita a un fenomeno che persino gli stessi camerati di oggi ignorano, ne hanno una visione molto romantica, molto eroica, quasi medievale piuttosto che moderna, e in questo modo però non si fa altro che alimentare questa mitologia che è più razzista e nazista che non tipicamente fascista.
Se pensiamo che il fascismo storicamente è stato totalitarismo, militarizzazione della politica e imperialismo, è ridicolo pensare che si possano riproporre questi motivi. Rimane però una visione nostalgica di una sorta di regime che ha fatto tanto bene all'Italia. Ma questo tanto bene all'Italia lei parla ironicamente o Parlo ironicamente perché il modo in cui ancora circola anche nella cultura, non necessariamente nostalgica, l'idea che il fascismo tutto sommato era una dittatura che ha fatto tante cose buone, ha bonificato le paludi, ha costruito città, ha trasformato Roma e poi però ha fatto le cose nefande che sono la guerra d'Etiopia e le leggi razziste, le leggi antisemite. O movimento fascista nasceu na Itália oficialmente em 1919, fundado pelo político e jornalista Benito Mussolini. Em 24 anos de existência, fez centenas de milhares de vítimas, talvez milhões. O fascismo foi derrotado em 1943 com a ajuda dos partigiani, bandos de combatentes armados que resistiram ao nazifascismo. 75 anos depois, os casos de racismo são bem mais numerosos do que as manifestações explícitas de simpatia fascista. Este ano, os populistas assumiram o governo italiano numa coalizão formada com o Movimento 5 Estrelas e o Partido da Liga, fortemente contrário à imigração. Desde então, os navios de refugiados começaram a ser impedidos de entrar nos portos do país. No mar Mediterrâneo, esta semana, mais um barco ficou à deriva com 58 imigrantes a bordo. Não faltou motor, combustível ou bússola, mas a compaixão dos países mediterrâneos e a solidariedade dos mais ricos. Também esta semana, o governo anunciou um decreto de segurança e imigração que fecha ainda mais as portas para os que escapam da miséria e da guerra. Os populistas estão conseguindo mudar radicalmente a política de um país humanitário por tradição. O Movimento 5 Estrelas foi fundado pelo comediante Beppe Grillo em 2009 com um discurso de protesto à política convencional. Aos poucos, foi se transformando num partido e se popularizando em áreas pobres do sul do país, especialmente entre os desempregados. Mesmo com 32% do eleitorado, a maior força do parlamento não teve voto suficiente para governar sozinho. Depois de um longo impasse, se uniu ao Partido da Liga, que começou com o nome de Liga Norte, um movimento para separar o norte industrializado do sul mais pobre. Apesar de algumas diferenças de programa, os dois partidos compartilham uma visão crítica em relação à chegada em massa de imigrantes, ao euro e ao bloco europeu. O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, tem um perfil mais apagado. Ele governa à sombra dos líderes dos dois partidos que se uniram para comandar a Itália. De um lado, Luigi Di Maio, de apenas 31 anos, líder dos 5 Estrelas. Além de ministro do Trabalho, é vice-primeiro-ministro. Do outro, o líder da Liga Norte, Matteo Salvini, atual ministro do Interior e também vice-primeiro-ministro. Matteo Salvini está na capa da Time como o novo rosto da Europa. É apontado também como alguém que pode acabar com ela. A Itália de hoje parece seduzida pelo estilo agressivo de Matteo Salvini e também pela propaganda que ele faz pelas redes sociais. Se uno vede il profilo di Salvini non pensa che è un ministro dell'interno perché sta sempre su Twitter. Va a sequestrare una villa che apparteneva a dei boss della mafia, improvvisamente si spoglia, restando in costume da bagno, e fa un bagno nella piscina sequestrata. Poi qualcuno ha detto, ma quella villa è stata sequestrata dal ministro precedente. Vero, ma non se ne è accorto nessuno. Facendo quel bagno, improvvisamente, nella sua pagina, 2 milioni di persone hanno detto, cavolo, però Salvini fa le cose. Hai visto che lo ha riconquistato? Salvini fa anche i post mentre va al mare, mentre mangia la crostata,
Che dite a Ferragosto? Questa torta mi farà ingrassare, chi se ne frega, me la mangio. E in mezzo indicazioni su respingere gli immigrati, quanto si paga per l'assistenza ai profughi, tutto mischiato, tutto in un nuovo, inedito ibrido che secondo me farà scuola in Europa. O governo italiano conta com o apoio de líderes linha dura, como o expoente da extrema-direita europeia, Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Ismétlem, hálásak vagyunk mindenért, amit korábban Matteo Salvini úr Magyarországért. Ripeto che noi siamo... Se è vero che ha definito il ministro dell'interno Salvini il suo eroe e il suo compagno di destino. Igen. Sì. A violência urbana, a intolerância racial e a xenofobia aumentaram na Itália e viraram um extenso relato de assassinatos, espancamentos e humilhações. Agressões sempre endereçadas a negros e imigrantes. Che futuro hanno qui? Che vengono a fare qui? Che fanno tutto il giorno questi? Che fanno? Se dormono, mangiano, se ridormono, quello che fanno? Che la gente non li vuole. Apesar da rejeição aos refugiados, a Europa precisa de mão de obra. Na Itália, a baixa natalidade só é compensada pelos filhos dos imigrantes. Matteo Salvini não quer nem discutir esse assunto. O país que já teve o maior partido de esquerda do Ocidente, o Partido Comunista Italiano, hoje se vê cercado por movimentos de extrema-direita e por uma grande massa que aprova os seus atos. Chi poteva mai immaginare che dopo 70 anni di Unione Europea, costruita sulle macerie di 2 guerre mondiali che avevano distrutto l'Europa e che avevano finalmente realizzato in questo continente, che è stato il continente delle più gravi e sciagurate guerre di tutta l'umanità, si potessero avere 70 anni di pace e oggi invece si ritorna a parlare di alzare di nuovo le frontiere. Non penso che ci saranno delle guerre armate, ma delle guerre economiche, degli odi, delle rivalità, degli antagonismi. Questo purtroppo sta già accadendo. Um belo dia, sem que se percebesse, as classes operárias simplesmente tiraram das suas estantes os livros de Antônio Gramsci, um dos fundadores do Partido Comunista Italiano e um dos maiores pensadores do século XX, e colocaram no lugar as ideias dos representantes da Liga Norte, como as do jovem Matteo Salvini. Nos últimos anos, as leis mais conservadoras que mais feriram os trabalhadores foram feitas por governos de centro-esquerda, como a que derrubou a estabilidade no emprego e a que aumentou a idade para as aposentadorias. Allora, mentre la sinistra abbandonava le periferie e le vecchie e le nuove favelas italiane, la destra, che si autodefinisce nazional-popolare neofascista, andava lì. Nelle periferie vincono la Lega, vince un partito di destra, soprattutto nel Lazio, che si chiama Fratelli d'Italia e che è un partito che viene dalla storia del neofascismo italiano, vincono altre formazioni che hanno preso i consensi del popolo. Perde il partito che è erede della storia della sinistra italiana. A escalada para o poder de lideranças da extrema-direita nas democracias ocidentais é clara e incontestável. Uma extrema-direita de terno e gravata e salto alto, que hoje chamam de populista nacionalista, e que não usa uniforme e braçadeira, como os fascistas e nazistas dos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, mas igualmente racista, sexista, ultranacionalista, eurofóbica, obcecada com a segurança. Ao contrário da extrema-direita dos países periféricos, onde o ódio é contra a gente de dentro, o compatriota que pensa o mundo de forma diferente, o ódio alimentado pela extrema-direita dos países do norte se concentra hoje nos que vêm de fora, aqueles que almejam um lugar na sua mesa, hoje menos farta do que antes. Le terme de populisme est un terme qui justement est employé aujourd'hui pour ne pas dire
fasciste, pour ne pas dire extrême droite, et qui a un avantage, bon moi c'est pour ça que je ne l'utilise pas aussi, c'est qu'il permet au fond de mettre dans une même case des mouvements politiques tout à fait distincts, qu'ils viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, voire même de la gauche. Au fond, être populiste, c'est se réclamer aujourd'hui du peuple contre les élites. Alors je ne dis pas, moi je ne me sens pas populiste pour ma part, mais je ne pense pas que ce soit un terme, populisme, qui soit vraiment éclairant pour nommer ce à quoi nous assistons aujourd'hui partout, pratiquement partout en Europe, c'est-à-dire à la résurgence d'une conception ultra-autoritaire et véritablement d'extrême droite de la politique et de la démocratie. Fracassaram os governos da social-democracia europeia, assim como fracassaram os governos liberais da centro-direita. Por que as sociedades ocidentais estão dando as costas aos partidos tradicionais que sempre se alternaram no poder? Como explicar que democracias tão vitoriosas na luta pela defesa dos direitos sociais e dos direitos do homem estejam abrindo espaço para o neofascisme? Je dirais qu'il y a une dérive autoritaire qui s'est vue déjà aux États-Unis après, par exemple, les attentats de 2001 et qui se voit en Europe depuis maintenant une bonne vingtaine ou une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans. L'extrême droite, normalement, elle ne vise pas les élections puisqu'elle est antidémocratique. Mais lorsqu'elle se présente aux élections, elle est obligée d'adopter un discours qui parle à la masse des gens. Bon. Et le discours strictement, je dirais, xénophobe, voire raciste, ne suffit pas. Donc pour attirer, si je puis dire, des électeurs, qui sont les électeurs en particulier des classes populaires ou des classes moyennes un peu en voie de paupérisation, elle est obligée de porter un discours, je dirais, presque de gauche, en termes de répartition des richesses. Cresce o número de países onde uma linha dura ultranacionalista já acumulou votos nas últimas eleições acima de 14%. Em 8 países europeus, eles já integram coalizões no poder. No caso da Hungria e da Polônia, os ultraconservadores Viktor Orbán e Jaroslaw Kaczynski foram eleitos com uma esmagadora vitória. Fora da União Europeia, a extrema-direita está nos governos da Noruega e da Suíça. Na Alemanha, ela se acomoda este ano no parlamento pela primeira vez na história do pós-guerra, com 92 cadeiras. Na França, ela encolheu nas legislativas, mas chegou bem perto do Palácio do Eliseu nas eleições presidenciais de 2017. No momento em que o mundo repensa os 10 anos da quebra do banco americano Lehman Brothers, dando início a uma grave crise mundial que ainda não acabou, a ligação entre a explosão da extrema-direita e o modelo político-econômico das 3 últimas décadas está no centro dos debates na França. Eles convergem para o consenso de que as políticas de austeridade e ajuste fiscal, a precarização do trabalho e a impunidade de um setor financeiro agigantado atuaram fortemente nesta guinada. Il y a un fort débat en France aujourd'hui qui relie la montée de l'extrême droite avec le système actuel économique et financier. Pensez-vous que ce système est à la croisée des chemins? Ce qu'il y a, c'est que le système, disons, néolibéral, enfin le système, ou plutôt le mode de gestion néolibéral de l'État, des États qui triomphent en Europe depuis les années 80 et qui s'est beaucoup renforcé ces dernières années en France, ce qui est certain, c'est que je ne le confonds pas du tout avec le fascisme, mais il ne constitue pas un obstacle aux fascistes, on le vérifie, ou à l'extrême droite, on le vérifie électoralement. Ce qui est véritablement central, c'est où on choisit le marché, où on choisit l'État. Eh bien, nous constatons en Hongrie, nous constatons en Pologne, nous constatons en Italie, et tendanciellement, je le regrette aussi, en France, que la majorité des citoyens choisissent la nation, l'État, mais dans sa version le plus autoritaire, parce qu'ils considèrent que la nation les protégera davantage de la mondialisation que le néolibéralisme. Le libéralisme classique s'oppose clairement à l'extrême droite. Le néolibéralisme, en revanche, c'est-à-dire une conception qui rabat la liberté, sur l'économie, sur le fait d'avoir une liberté d'entreprendre. Donc il n'est pas libéral au sens classique d'un Montesquieu ou d'un Locke.
En ce sens-là, il nous habitue, ou il habitue beaucoup de citoyens, en tous les cas, à considérer que la liberté politique, la liberté du citoyen, pas la liberté d'entreprendre, hein, la liberté du citoyen n'est pas une valeur absolue. Quando o filósofo Michael Feuchel nasceu há 43 anos, o mundo dava seus primeiros passos em direção à era neoliberal e seu violento processo de globalização que liquidou os chamados 30 anos gloriosos do bem-estar social no mundo desenvolvido. Pour reprendre le fil de l'histoire, les similitudes du moment actuel avec un passé pré-guerre vous ont inspiré à écrire un article en 2013. Les années 30 sont devant nous. Selon vous, constater que les années 30 sont devant nous n'est pas une prophétie, c'est un diagnostic. Parlons-nous de ce diagnostic. Les années 30, ça n'a, à mon sens, pas été un accident de l'histoire. À mon sens, les années 30, c'est une possibilité ouverte par la modernité, c'est-à-dire au fond une réaction à la société démocratique. Et la crise de 1929 a joué un rôle fondamental évidemment dans la montée du nazisme en particulier, et la crise de 2008 joue un rôle fondamental en Europe dans la crise, de la remontée d'extrême droite aujourd'hui. Il y a une crise, mais la crise économique explique beaucoup parce que jetant une partie des populations dans la précarité, dans la pauvreté et aussi dans le ressentiment, elle les invite, si je puis dire, ou elle les pousse à voter pour des partis d'extrême droite. La démocratie ou le goût de la liberté, de l'égalité n'est pas naturel à l'homme. Je dirais que c'est une conquête. Et par conséquent, dans des situations qui ne sont pas des sociales, qui ne sont pas des situations de prospérité, qui sont des situations de crise comme nous les vivons actuellement, ce qui se montre, ce qui se révèle, c'est que nos réflexes, ce que nous pensons être des réflexes républicains ou des réflexes démocratiques, en fait, ce sont des habitudes qu'on a prises, mais que nous pouvons perdre à la faveur de quelque chose de plus brutal, de plus radical que la crise révèle et produit. Il est donc, je dirais, souhaitable, enfin en tout cas on peut l'espérer, que nous trouverons en Europe et dans le monde des moyens de montrer qu'il y a dans la politique autre chose que le choix entre simplement l'abolition de toutes les protections sociales et puis le repli idéologique dans la haine des autres.